Vamos dar continuidade, a mais uma atividade de meditação, de reflexão, para, como nós falamos na prece, nos auxiliar a criarmos um pouquinho mais de entendimento a respeito da nossa vida e de nós mesmos, E a Joana de Ângeles, na sua obra da psicologia transpessoal, ela nos ajuda muito. E nós estamos acompanhando o livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é da obra psicológica dela, que tem como finalidade nos ajudar ao autoentendimento e também o entendimento da vida e a nossa convivência com o nosso semelhante. Já que a maior tarefa que nós viemos fazer aqui na Terra, a maior proposta que nós assumimos antes de deixarmos a vida espiritual, era de conseguirmos então resolver as nossas problemáticas com o nosso sentimento, trabalhando a evolução do nosso próprio sentimento, mas também a resolução dos nossos problemas com o nosso semelhante, de quem trazemos de muitas vidas, sobrecarregados os nossos sentimentos, com bastante complicações, dificuldades, falências muito graves na área da relação humana. Hoje nós vemos a sociedade ainda bastante envolvida nas perturbações da convivência, criando de sabores os mais absurdos possíveis quando o homem convive com o outro. Mas isso não é novo, Isso a gente vem trazendo ao longo das encarnações. As nossas relações humanas não foram assim muito apropriadas para a nossa felicidade, Então muitas coisas ficaram por resolver e outras com bastante agravantes. Então hoje nós trazemos essas dificuldades hoje para resolver e também para melhorar, para conhecer outras pessoas, para aprender mais, para evoluir, Ninguém veio à Terra só para resgatar débitos e nem só para resolver problemas, veio também para aprender. A finalidade da existência é o aprendizado. À medida que o espírito aprende, todas as suas possibilidades vão aumentando em relação à própria vida. Sempre reencarnamos melhores do que estamos, quando naquela vida o espírito faz todo o esforço que ele pode para aprender, para conviver, de maneira que as suas relações humanas e a relação consigo mesmo se aproximem o mais possível dos princípios que Jesus colocou-nos lá 2000 anos atrás, quando ele aportou aqui na Terra, trazendo a boa nova, ou seja, a boa notícia, as informações que nos ajudariam a melhorar-nos aí pelos séculos que ainda vão transcorrer aí até que a Terra nos abrigue aqui. Então, essa proposta é muito importante para nós, porque a proposta do Cristo não foi a proposta de um tempo, é a proposta do sempre, é para sempre. Não vai existir outra mensagem maior, nada que se falar depois dele vai ter qualquer sentido maior do que o que ele disse. O que a doutrina espírita faz, o que os espíritos fizeram na codificação, é retomar o cristianismo, fazendo com que ele reviva, com que ele retome a sua fonte original, aquilo que o Cristo verdadeiramente quis dizer, desdobrando-o em entendimento para nós. E isso a gente tem condições de conhecer quando estuda a doutrina espírita. Então, hoje, dando sequência, nós iniciaremos um item novo chamado Exame do Sofrimento. Nós tínhamos visto sobre a consciência, sobre os níveis de consciência. Agora, a última foi Consciência do Sofrimento e hoje, Exame do Sofrimento. E a Joana começa dizendo que a sensibilidade à dor depende do nível de consciência de cada um, do nível de entendimento, mas não do nível de entendimento intelectual. Quando nós falamos de consciência, estamos falando de maturidade espiritual, ou seja, de sentimentos. O espírito, a capacidade que o espírito tem de entender através do próprio sentimento a vida que o circunda e as próprias experiências que ele está vivenciando. Então depende do nível de consciência de cada um, O Kardec fala no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o que determina o crescimento de um homem é a maturidade do senso moral. Então, à medida que o espírito está maduro moralmente, mais entendimento das coisas ele tem, inclusive do próprio sofrimento, para poder saber por que é que as coisas acontecem de uma maneira ou de outra. Quando nós não entendemos, o que isso acontece? O que acontece? A revolta. A maioria da humanidade, quando sofre, se revolta. Uns não acreditam em Deus, porque se Deus existisse eu não poderia estar sofrendo assim. Os crimes, as dificuldades, as coisas que a gente vê por aí, elas contrariam, teoricamente ou a princípio, a existência de Deus.
Mas quando nós compreendemos que nada disso que está acontecendo é determinação ou culpa de Deus, ou seja, é uma produção da própria humanidade, então nós vamos compreendendo que os níveis de entendimento do homem em relação à própria vida vão determinando se ele vai ser feliz ou se ele vai sofrer. Porque as ações que eu faço, elas geram consequências. E não foi Deus que as criou para mim. Ou seja, se alguém passa por um sofrimento, não foi o Criador que criou aquele sofrimento para mim. Aquele sofrimento foi gerado em algum tempo, em algum lugar. Porque Deus, segundo Jesus, é justo e bom. E um ser que é justo e bom não poderia jamais infligir à sua criatura qualquer tipo de sofrimento. Ao contrário, ele livraria a sua criatura de um sofrimento, tirando dos seus ombros toda e qualquer dor ou dificuldade que ela fosse experimentar. Mas o Livro dos Espíritos diz que o homem precisa evoluir pelos seus próprios esforços, pela sua própria luta, pelo seu próprio entendimento. O nosso entendimento intelectual e emocional ou moral, ele vai ser o produto do nosso esforço, da nossa conquista. À medida que as encarnações vão sucedendo umas às outras, nós vamos aprendendo mais. Vamos corrigindo os erros e muitas vezes essas correções é através da dor. Porque onde eu semeei é nesses campos que eu vou colher. O que eu semeei, eu mesmo vou ter que colher. Para que eu compreenda que eu só posso ser feliz se eu semear coisas boas. Enquanto eu insistir em semear aquilo que não é bom, consequentemente, as minhas colheitas também não vão ser boas. Enquanto eu misturar o joio junto com o trigo, propositadamente, e lançar na minha plantação, naturalmente eu vou colher essas dificuldades, né? E vou ter uma série de problemas até que eu compreenda que eu não devo de maneira nenhuma gerar as próprias dificuldades que eu mesmo vou enfrentar no caminho. Quando nós convivemos com as pessoas, a gente acha que pode fazer tudo, e não tem importância. A gente vai vivendo e vai magoando um, ferindo o outro, se aproveitando de um, contrariando o outro. Só que a gente esquece que isso é uma semeadura. E o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a doutrina diz que nós retornaremos à Terra sempre entre aqueles com quem nós já convivemos. Então o que eu semear no coração dos outros eu vou colher por quê? Porque eu vou estar com essas mesmas pessoas, em corpos diferentes, mas com as mesmas pessoas, só que com os sentimentos agravados. Então, uma ferida, uma chaga que eu abra no coração de alguém, eu vou ter que depois, eu mesmo ajudar a fechar essa ferida. Agora, o que é mais terrível, né? Se a gente abrisse chaga no coração dos outros só seria bom. O problema é que a gente abre no coração da gente também. Quando o mal que eu faço ao outro, não faço ao outro, faço a mim mesmo. Então, eu me desestruturo tomando resoluções negativas e eu vou me desestruturando. E quando volto para a Terra, volto sem forças, sem vontade de prosseguir, sem vontade de trabalhar pela minha própria melhoria. E aí uma série de doenças psicológicas, doenças emocionais vão surgindo como decorrência dos fracassos. Então, quando o espírito toma ciência de quem é, percebendo as dificuldades que cometeu, e percebendo-se fraco, ele entra em quê? Em processo de fuga para dentro de si mesmo. Mergulha para dentro de si mesmo e aí nós temos as depressões, as fobias de toda a ordem, quando então a pessoa ela se vê aterrorizada diante do painel das suas criações, né? A consciência mostra constantemente, embora o nosso consciente, o que é consciente para nós, né? Embora o nosso consciente não permita, a gente não consiga enxergar aqui nas telas, seria até bom, mas a doutrina espírita fala que não é, porque se nós recordássemos o passado, nós não conseguiríamos viver. Porque como é que você ia enfrentar as pessoas olhando nos olhos dela em duas situações? Aqueles a quem a gente prejudicou ou aqueles que nos prejudicaram? Como é que a gente ia viver com eles? Então hoje a gente tem assim um certo agastamento, mas consegue viver. Tem uma antipatia natural contra esse, tem uma simpatia com aquele, não sabe por quê. Aquele com quem eu tenho uma simpatia gratuita, sem nunca a pessoa ter me agradado, feito coisa alguma, é porque aquele coração já é um coração conquistado. Aquele que eu tenho antipatia gratuita, sem que também ele não tenha me feito nada, possivelmente é um coração machucado. Nós nos ferimos de alguma maneira. E aí, essas reencarnações, graças ao véu do esquecimento, elas são possíveis. Porque só sentindo e não se lembrando dos fatos, a gente consegue ir dando um jeito de conviver e harmonizando essas dificuldades do ontem, para ser feliz. Então, a Joana fala que o sofrimento, a dor, né, depende do nível de sensibilidade, do nível da consciência.
Se a pessoa é mais consciente, é um espírito mais lúcido, alguém que trabalhou melhor os seus sentimentos, que progrediu trabalhando os seus sentimentos, a dor para ele tem um efeito muito diferente daquele que não progrediu. Porque o reflexo de tudo que nós fazemos é no sentimento. É aqui na nossa área emocional que as coisas tomam forma. O espírito que se espiritualizou, que buscou se melhorar moralmente, ele é mais resistente para os seus enfrentamentos. Ele consegue suportar melhor as provas da vida, até mesmo para resolver as problemáticas graves que ele criou. Porque ele percebe ali, sente que está ali a grande oportunidade da sua libertação. Conviver com uma pessoa difícil pode ser para nós a nossa carta de alforria, a chave que abre as grades das almas, né, da alma, onde a gente está preso naquela dor, naquela dificuldade, naquele problema, e a gente não consegue crescer em outros campos também. Porque enquanto houver pendências emocionais em nós, enquanto houver pendências afetivas, nós também não crescemos em outras áreas. Porque nós ficamos aprisionados nos efeitos maléficos que esses sentimentos provocam. Um sentimento negativo na alma faz com que o espírito não consiga respirar tranquilamente, ele não consegue progredir, ele não anda. E a convivência, muitas vezes, nos campos de contrariedade da vida, Nilton, abaixa essa aqui, está difícil aqui. Nos campos de contrariedade da vida, elas são para nós uma oportunidade da gente conseguir melhorar-se e também, ao melhorar a nossa condição emocional, aceitando, compreendendo e convivendo com aquelas pessoas difíceis, dar-nos a oportunidade de prosseguir aprendendo e evoluindo, senão a gente trava, nós travamos. A gente pode passar muitas vezes várias vidas retomando a mesma proposta e não sair do lugar quase. Principalmente em relação às pessoas. Volta, tenta a convivência, não consegue. Volta, tenta a convivência, não consegue. Até que a gente vai tomar consciência, né, de que é preciso resolver aquela problemática com o semelhante. E geralmente, o que faz com que nós travemos na nossa proposta é o orgulho, né? O orgulho é um grande aliado do mal que nos acontece. Porque o orgulho faz nós nos arvorarmos mais do que somos, acharmos que somos mais do que a gente é. E se os outros representam um grande problema para nós, nós também representamos problemas para muita gente, porque nós também somos frágeis. E se alguém alfinetou-nos e colocou farpas no nosso coração, nós também colocamos nos corações de alguém. E quantos corações nos aceitam ali, na convivência, e sentem estranheza para conosco, mas não falam nada. Nos respeitam, convivem com a gente, suportam, toleram como somos. A gente acha que né, nossa, as pessoas me adoram, né, gostam muito de mim. Mas nós não sabemos o que vai no coração das pessoas em relação a nós. Muitas vezes tolerância. Toleram, tem tolerância mesmo, paciência e vai convivendo conosco. Nós também temos que fazer para com os outros, porque nós não somos diferentes. Trazemos a alma bastante fragilizada pelas experiências mal sucedidas. E elas se expressam aqui, na convivência com aqueles com quem a vida convidou para a gente transitar aqui na existência, né? Então, sem crescer, sem amadurecer a consciência, ou seja, sem crescer o nível moral, quando falamos nível moral, não é a moral social, a moral de mostrar para os outros que nós somos bons, de tratar bem as pessoas lá fora, de conviver polidamente, mas é de conviver de maneira equilibrada no próprio sentimento. É ser bom, não é parecer bom. Então há uma diferença muito grande em ser e parecer, né? Hoje nós somos levados, né? Hoje não, sempre foi assim, né? Nós somos levados a ter aparências e não verdades. Então, se você parecer bom, tá bom. Se você tratar todo mundo cordialmente, pagar seus impostos, cumprir com as suas deveres sociais, você é visto como uma pessoa de bem. Mas Jesus asseverou que para ser um homem de bem não basta isso aí não. Não basta simplesmente cumprir com seus deveres de boa convivência com todo mundo. Era preciso amar. Jesus deu uma receitinha. Não basta conviver em campos de cordialidade. É claro que é bom, sem dúvida alguma. Conviver em campos de cordialidade é um grande passo, mas não é suficiente. Jesus disse que a gente tinha que amar. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Aí depois ele dá um mandamento terrível, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Então esse é o ápice, ou seja, é o máximo do que nós poderemos encontrar como regra para a libertação total, né? Por isso que amar os outros como a nós mesmos significa fazer para os outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Tolerar alguém difícil é bastante complicado. Mas se nós tivéssemos problemas e precisássemos conviver, nós não gostaríamos também que as pessoas tolerassem como a gente é e tivessem paciência conosco até a gente melhorar? É o que nós temos que fazer. Porque a gente não sofre por conta de ninguém. Não passa nenhuma dificuldade, não tem problema nenhum por conta dos outros. Toda dificuldade nossa que se refere ao semelhante, ela é por conta do que acontece dentro de nós. Nunca do que vem do outro. Porque são os meus sentimentos que processam o que vem do outro. Sou eu que dou a dimensão daquilo que eu estou recebendo. Eu que digo que tamanho que é. Por isso é que os grandes homens da humanidade passaram pela Terra fazendo bem, apesar do que eles sofreram. Sem nunca desistir do bem que eles tinham que fazer e morreram por isso e não desistiram. Porque o bem que eles tinham que fazer não dependia da aprovação de ninguém. Dependia apenas da intenção do coração, dos esforços, da luta, sem se preocupar com o outro. E nós não perdemos nada por isso. Volto a repetir uma coisa que acontece de vez em quando em entrevista, né? A pessoa fala, eu perdi 25 anos perto de alguém. Eu perdi não sei quanto tempo fazendo tal coisa. Mas você perdeu por quê? Porque só eu que fiz, fulano não fez por mim. Ou uma pessoa que eu atendi algum tempo atrás que disse assim, eu fiquei 12 anos no meu trabalho, fiz tudo que eu pude pela empresa e depois meu patrão me trocou lá por uma outra pessoa, me mandou embora, nem ligou para mim. O que adiantou tanta dedicação? O que adiantou tanto esforço meu? Ora, você trabalhou com responsabilidade, você fez com todo o esforço, com todo o esmero que você podia. Fiz, então você não perdeu nada. O que é que você perdeu? Mas ele não foi grato comigo, mas é importante ele ser grato com você? O importante foi o que você fez. O que te acrescentou, o que te fez crescer, foi a forma como você lidou com aquilo que fez. Não é como os outros lidaram com você, comigo. Esse é o grande diferencial de quem aprende e de quem só passa o tempo. Ou seja, eu posso passar 40 anos da minha vida fazendo uma coisa e não ter aprendido nada. Por quê? Porque não é a maneira como os outros lidam comigo que me faz crescer, mas é a maneira como eu lido com aquilo que eu faço. E na relação humana é a mesma coisa. Se você amou, esse amor vai te fazer bem. Ele acrescentou em você valores que a outra pessoa não pode tirar. Ela pode ter feito o que foi da cabeça dela com você. Não tem importância nenhuma, isso é um problema dela. Mas se você amou, o amor que você deu, ninguém pode tirar. E esse amor que você deu vai te fazer crescer, vai te enobrecer e vai fazer com que o teu espírito experimente estados de alma que ninguém pode experimentar. E principalmente a pessoa que te feriu. Ela não vai poder experimentar esses estados de alma até que não faça a mesma coisa. Agora, a vida não é... Embora as coisas materiais nós podemos lidar assim, a vida não é uma caderneta de poupança onde a gente vai investindo, colocando moedas para depois pegar o resultado lá na frente. Deveres cumpridos não tem preço. Quando você se sente injustiçado, você não amou de verdade. Não amou de verdade. Não amou de verdade. Então, aquela sensação de injustiça, eu fui injustiçado, né? Eu fui usado. Primeiro que ninguém é usado sem se deixar usar, né? Então é um grande agravante que a gente faz exatamente aquilo que quer e não aquilo que muitas vezes a gente acusa os outros de ter feito conosco. Na verdade, era conveniente para nós, em determinado momento, agir como nós agimos e depois a gente vai cobrar dos outros um reconhecimento que na verdade estava dentro do nosso interesse. Ou seja, se estava dentro dos meus interesses, eu não tenho nada que cobrar reconhecimento de ninguém. Agora, olhando para o lado moral, tudo o que eu fizer está lá no capítulo sobre o dever do Evangelho segundo o Espiritismo. As vitórias do dever não têm testemunhos, porque elas acontecem dentro da consciência. Se você cumprir o seu dever, o efeito disso está em você. Não é importante para quem convive com você, não é importante para a empresa que você trabalhou, não é importante para a pessoa com quem você conviveu, não é importante para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus parentes, é importante para você. O cumprimento devido, né? O cumprimento do dever, quando nós empenhamos a nossa força, nossos sentimentos, fazemos o melhor que a gente pode, né? Com muita raridade, a gente vê pais cobrando o que fizeram pelos filhos. Eu já vi, mas é muito raro.
um pai e uma mãe falam assim, dediquei minha vida aos meus filhos, olha lá o que agora eles nem ligam pra gente. Ao contrário, estão na penúria, eu já convivi com pessoas que estão assim, na penúria, você percebe que os filhos são profundamente ingratos, não fazem o que deviam pelos pais, e os coitadinhos estão lá pensando, o que será? Mas meu filho deve estar... será que a esposa dele fez a comidinha dele? Será que agora... será que ele está lá... O filho tem 60 anos e a mãe está lá chamando, será que ele se cobriu para dormir? Será que ele tomou o leitinho dele? Envelhecem preocupados com os filhos, muitas vezes esquecidos. Nós visitávamos uma senhora que ela tem 8 filhos. Raramente, muito raramente, um deles passava por lá para vê-la. Sozinha, porque o esposo já tinha partido. Sozinha. Toda vez que nós íamos lá, ela falava a mesma coisa, dizia assim, mas será que os meus filhos estão bem? Será que eles estão... Preocupada com eles, não estava preocupada se eles estavam preocupados com ela. Ela não sentia, claro que sente a falta, sim. A mãe sente saudade. Mas ela não cobra, saudade é diferente de cobrar, né? Diferente daquela amargura de que quando você fica esperando que o outro faça alguma coisa por você. Saudade é uma coisa bem diferente. Agora, quando você espera alguma coisa do outro, aí você sofre. O nome disso não é saudade. O nome disso não é saudade. Quando você espera que alguém faça alguma coisa por você. Diferente dela, cabecinha branca, preocupada se os filhos estavam comendo, se a esposa estava cuidando direito, se estavam botando lá, preocupada com os seus filhos, sentindo saudades do filho, vontade de vê-lo, não esperando que eles fizessem alguma coisa por ela, estava preocupada ela por eles. Isso é amor. E é esse amor que Jesus falou que a gente tem que ter. Quando nós atingirmos esse sentimento, acabou. Nós passamos a não depender de mais nada para ser feliz. Nós nunca ouvimos ela reclamar da vida dela. Nem da falta deles, que a gente tem certeza que ela sentia. Mas nunca cobrou. Porque para ela o mais importante é que eles estivessem bem. E nós, para que os outros estejam, para que nós estejamos bem, nós impomos condições. Eu só fico bem se você fizer o que eu quero que você faça. Se você fizer alguma coisa que eu não gosto que você faça, eu não estou bem. Então esse amor condicionado é ainda um arremedo do amor verdadeiro, que um dia nós vamos ter. É o amor de posse, é o amor da necessidade de troca. Mas esse amor não é o amor que Jesus propôs. É o amor ainda que um dia nós vamos ter, né? É aquele amor desprendido dessa mãe, dessa senhorinha, que tem saudade, é óbvio. Estamos no mundo das formas. Temos ainda apegos, sentimos falta das pessoas, sentimos falta da outra pessoa. Mas não é o amor que faz sofrer, o amor que destrói. Porque doa sempre. Então, quando nós atingimos esse entendimento, com toda certeza, todos os sofrimentos que nós enfrentarmos, sejam expiatórios, sejam kármicos, no sentido de resolução dos problemas, sejam quais forem, ou mesmo sofrimentos consequências, nós processaremos muito bem isso no coração e conseguiremos caminhar apesar deles. E não, como muita gente faz, travar no sofrimento. Muitos de nós travamos no sofrimento, a gente não progride mais. Tem gente que por causa de um probleminha na unha, não prossegue mais. Tem uma dor, não, enquanto não resolver esse problema, eu tenho um amigo que é desse jeito. Se um fio de cabelo dele ficar branco, acabou. Tem milhares de fios na cabeça, não entende. Aquele fio é o problema da vida dele e não prossegue mais. Se um probleminha na unha, pronto, não vai mais. Acabou, travou. É isso que acontece conosco. Kardec falou, maturidade do senso moral, que não é a maturidade da moral social, mas a moral íntima, as virtudes, né? A conquista das virtudes verdadeiras, do desprendimento, da abnegação, da entrega, da tolerância, da paciência, do perdão, esse tão famigerado sentimento chamado perdão, tão abordado por Jesus com tanta propriedade. Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes, que eu estou cansado, Senhor. Pedro foi lá perto de Jesus e falou assim, acho que agora eu me safo dessa. Ele, né? Senhor, já perdoei lá, eu tenho que continuar perdoando. Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. Quantas vezes a ofensa te for feita? Porque o problema da ofensa não é de quem recebe, é de quem faz.
É do ofensor, não é seu. Passa a ser nosso a partir do momento em que o nosso orgulho, utilizando-se das nossas paixões, passam a controlar a nossa vida. Uma das nossas paixões mais cultivadas, né, é de sermos tratados como nós gostaríamos de ser tratados. Isso é impossível. Nunca seremos tratados como nós gostaríamos de ser tratados, porque nós não temos a dimensão do sentimento verdadeiro ainda. Então, se alguém fizer tudo por nós, vai faltar alguma coisa. Mesmo que as pessoas, se você colocar numa lista tudo que você gostaria que as pessoas fizessem para você, bota uma lista imensa e entrega, e aí as pessoas vão providenciando e você recebe todo aquele tratamento. Isso não vai te acrescentar um minuto de paz e nem de felicidade. Acrescenta um certo conforto por um tempo. Depois, o desconforto íntimo faz com que tudo aquilo perca o sentido. Se não fosse assim, o índice de suicídio entre aqueles que têm tudo não existiria. Seria zero. E o maior número de suicídios existe entre aqueles que têm tudo. Pessoas que têm famílias, que são amados, que têm dinheiro, que têm condição social, que têm beleza, que têm tudo. E destroem-se através do atentado contra o próprio corpo diretamente, ou nas drogas, nos excessos, e acabam morrendo. Correndo com um carro importado que aí a 200 km por hora, colidindo com as coisas por aí, desencarnando, pela necessidade de adrenalina, a velocidade como uma forma de fugir daquilo que a pessoa não compreende em si mesma. Não adianta. Então, o orgulho, através das nossas paixões, passam a fazer exigências. Então, uma das maneiras da gente identificar se nós estamos melhorzinhos ou não nessa maturidade do senso moral, é a gente avaliar nossas exigências. Se a gente tiver muito exigente, então a coisa não está boa. Temos que baixar aí o nosso índice de exigência, né? Baixar o índice de exigência. Se tiver muito exigente, porque só é feliz aquele que faz para os outros, não aquele que recebe. Se você procurar as pessoas de bem que têm obras beneméritas na humanidade e perguntar para elas o que é que as faz feliz, aquela que cuida do orfanato, que tem lá 40, 50, 70 crianças sob seus cuidados, ela vai falar, aqui é a minha felicidade, ó, está no rostinho de cada um desses pequenininhos aí, ó, essa é a minha felicidade. Se você perguntasse para Gandhi, ele diria, a minha nação, o meu povo. Se você perguntasse para Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, os infelizes, esquecidos aqui, submetido ao poder das castas, eles me fazem feliz. Perguntasse para Chico, todas as mães que choram, que entram aqui, derramando lágrimas de saudade dos seus filhos que foram embora, elas são a minha felicidade. E quando ele podia entregar cartas de amor desses filhos a essas mães, aí a felicidade dele triplicava. Então era ele que estava dando, não era ele que estava recebendo. A felicidade que elas recebiam não era pálida ideia, perto da felicidade que ele tinha quando podia entregar uma carta dessa a uma mãe. E quando não podia também, ele doava-se num abraço, num conselho, num recado, e elas se tranquilizavam, elas iam embora serenas, porque ele tinha feito. E ele ia para casa, todo mundo dormia. E o Chico, 2 horas da manhã, estava tomando cafezinho, contando piada, brincando e rindo com aqueles da equipe dele que estava lá. Incansável. Ele tinha trabalhado o dia todo. Ele era funcionário público, ele trabalhava, mas dos antigos. Então trabalhava bastante. Dos antigos. Eu posso falar porque eu sou servidor público, então, entendeu? Eu sou servidor público, então eu posso falar. E eu trabalho, viu? Feriado era coisa rara, né? E eu trabalho bastante. Feriado é a coisa rara. O Chico trabalhava, entendeu? Muito. Depois ia lá pro Centro Espírita da Prece, para psicografar e atender as pessoas até de madrugada. O pessoal botava colchão lá do lado e dormia, e o Chico lá, de pé. Feliz da vida. Estava recebendo alguma coisa? Doando. Só se doando. Doando, doando. Agora, quando nós deixamos que o nosso orgulho se utilize das nossas paixões para governar a nossa vida, aí a gente começa a achar que a gente precisa de alguma coisa. Quando eu começo a achar que eu preciso de alguma coisa, estou na direção errada.
Porque em princípio, todos já possuímos o que necessitamos. Não falta nada a ninguém, mas até mesmo aquele que passa necessidade, até mesmo aquele que passa necessidade, ele já possui o que precisa. É porque nós não temos o histórico espiritual de cada um de nós. Vocês vissem o meu, vocês saíam com todo mundo correndo daqui. Pegasse o meu histórico espiritual, vocês iam correr, sair por aquela cerca ali, ó, pular e ó, fugir de mim. Nós não conhecemos o histórico espiritual de cada um, por isso que a gente fala, coitadinho, mas é bom que seja assim. Porque através desse sentimento de piedade, de misericórdia, de compaixão, a gente também aprende a lidar com as nossas próprias fraquezas e se melhora também. A dor do outro é uma proposta de crescimento para nós. A dor, a infelicidade, a mágoa, a tristeza, a agonia, a fome, a sede, o frio do outro é uma proposta de crescimento para nós. Toda vez que nós temos contato com isso, nós crescemos, porque a gente se avalia e diz à vida, eu estou muito bem. Posso reclamar não? Estou bem, estou ótimo. Quando a gente vai fazer as visitas do samaritano, aquelas pessoas que uma vez por semana a gente chega lá e eles falam assim, ai, graças a Deus que vocês chegaram, estava contando as horas. Ouvi isso recentemente numa visita, olha, de uma pessoa que eu achei que a pessoa era quase indiferente à prece que a gente ia fazer lá. Parece que quando a gente pensa essas coisas, a espiritualidade dá lição na gente, né? Eu estava pensando exatamente isso, mas aquela pessoa, ela parece que é indiferente. A gente vai lá, para ela é apática e tal. Quando nós chegamos, quem estava comigo aqui? Eu não lembro, uma pessoa que estava comigo. A primeira coisa que ela comentou, ela disse assim, vocês não sabem quanto é bom a vossa visita. E eu espero todos os sábados vocês virem aqui, para fazer uma prece, fazer o evangelho, fazer um passe com a gente. Então, são essas pessoas, o contato com a fragilidade dos outros ajuda a gente também a ter contato com as nossas próprias fragilidades, fazendo proposta para crescer. Então a gente reclama menos, a gente se esforça mais, a gente tem mais vontade. Isso é elevar o nível de consciência. Como é que eu vou elevar o meu nível de consciência em relação à vida se eu não me proponho a isso? Se eu não me proponho a olhar para o meu semelhante, a sair um pouco de mim e enxergar o outro. Quantos maridos se dedicam às suas esposas de corpo e alma, ao seu lar, devidamente, com todo carinho, com todo amor e todo respeito, e só recebem exigências, porque elas não reconhecem. E o contrário também. Quantas mães dedicadas, anônimas, que passam o dia cuidando da sua família, do seu lar, providenciando isso, aquilo, e não são reconhecidas também. E transferindo isso para a humanidade, quantas criaturas fazem o que podem e não são vistas. Mas para esses que estão fazendo, eles estão crescendo com o que estão fazendo. Eu me lembro de uma frase de Joana de Anjos que ela diz assim, o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. Porque quem é amado pode não perceber o amor que está recebendo. Mas quem está dando, certamente está crescendo com o amor que está dando. Por isso, nunca se arrependa de ter amado, nunca se arrependa de ter feito nada por alguém, nunca se arrependa de ter se calado no momento em que não deveria realmente ter respondido, no momento em ter ignorado a afronta de uma pessoa e silenciado, não aberto a sua boca, nunca se arrependa disso. Nunca se arrependa de nunca ter revidado contra ninguém, ou de num momento que você recebeu uma afronta muito grande, nunca se arrependa disso. Porque tudo isso é bom para quem faz. Aquele que recebeu pode não entender nada e pode ter afrontado você e vai afrontar outro lá na frente. Pode ter sido desonesto com você e continuar sendo desonesto com o outro lá. Pode ter mentido, magoado você e vai magoar outro também para lá. Mas você que perdoou, que compreendeu, que tolerou, que não revidou, você cresceu. O teu sentimento melhorou, a sua natureza se elevou, você está com um nível de consciência melhor. Cada vez que a gente consegue passar por um desses sentimentos de maneira positiva, o nosso nível de consciência aumenta, as nossas percepções se aguçam, a vida vai tornando-se bem diferente do que ela é. Tem gente que mora 40 anos num lugar, se você perguntar a respeito de uma planta no quintal dele, ele não sabe te falar. Mas você lembra lá do lado da sua casa que tinha uma planta? Não, nunca vi, não me lembro de nada. Não sei. Como não, meu filho? Você não lembra que tinha do lado da sua casa uma planta? Não, não lembro de nada disso, não. Tem gente que vai lembrar do rosto do filho, de ver detidamente, como eu vi, de uma forma muito triste, um pai com o filho desencarnado. Ele disse assim, nossa, meu filho já estava com barba, eu nunca tinha visto meu filho de barba. E quando ele desencarnou, ele estava com barba. Ele falou, meu Deus, meu filho estava com barba. Eu não sabia, não tinha visto que meu filho já tinha barba. Não presta atenção. Não presta atenção em com quem está convivendo, não presta atenção na própria vida. Né? Se eu não presto
à minha volta, como vou prestar atenção em mim? Se eu não consigo analisar o cenário espiritual onde eu me encontro, como é que eu analiso a mim mesmo se eu não presto atenção na vida? Você já olhou no rosto da sua esposa? Você já olhou no rosto do seu marido? Já viu os cabelos? Né? A mulher geralmente fica muito brava, né? Porque elas vão lá, corta meio centímetro do cabelo, que é que os homens percebem. Né? Ela corta, bem, fiz um negócio. O que foi? Fiz um negócio. E aí você não está vendo nada e chacoalha o cabelo para lá e chacoalha para cá. Foi meio centímetro. E ela quer que o homem note. Aí é exagero também, né? Notar meio centímetro. Mas tem umas que mudam o cabelo, corta, rapa, põe isso. E tem aí. A gente não percebe, não nota a presença das pessoas, né? Não percebe quem está convivendo conosco. Como é que a gente vai crescer com isso? Como é que vai perceber-se? Se eu não consigo perceber o que está à minha própria vista, né? Essa falta de interesse pela vida, só se preocupando com valores pequenos, né? Valores pequenos. E aí a vida prossegue. Então, vamos para o segundo item, né? Paramos na primeira linha aqui, que é o nível de consciência. Então isso que nós falamos agora, é nível de consciência, né? Para eu adquirir esse nível de consciência, eu preciso disso que nós conversamos agora, né? Precisamos acordar. Consciência de sono, né, professor? Olha só, à medida que progride, o homem se torna mais perceptivo. Então, é impossível não perceber. A Joana fala claramente, à medida que progride, o homem então se torna mais perceptivo. Mas eu progredi. Eu era pobre, ganhei um monte de dinheiro. Eu não tinha nem carro, comprei carro. Eu comprei uma casa nova. Eu tenho até dinheiro da poupança. Como que eu não progredi? Progredi, mas não é desse progresso que a Joana está falando. Ela está falando do progresso de dentro, não o progresso de fora. O progresso de fora tanto faz, é consequência. Não nada disso vai te acrescentar. Pode ter, não há problema nenhum. Não existe nenhuma prerrogativa de que você, para ser feliz, tem que ser pobre, miserável, passar necessidade, ser auxiliado pelos outros, ou botar um saco nas costas e sair pelo mundo andando. Isso não está escrito em lugar nenhum que tem que ser assim. Pelo contrário, você pode ter o conforto, pode ter seu carro, pode ter suas coisas. Não há problema nenhum nisso. Não tem, Jesus não falou disso. Jesus se referiu sempre aos valores internos, ao que vai dentro de nós, porque é isso que traz felicidade. E aí tanto faz, se você está num palácio ou está numa choupana, pouco importa. Eu já falei várias vezes isso e lembro desse fato toda vez, nunca vou esquecer isso na minha vida, de uma reportagem que eu assisti, onde a repórter, numa cidade grande, entrou numa noite de Natal, naqueles becos embaixo de pontilhões, para filmar aquelas pessoas que dormem ali, e para perguntar. E ela chegou e falou assim, hoje eu vou perguntar o conceito do Natal para essas pessoas. O que eles acham que é o Natal? E ela parou na primeira cena que ela foi. Quando ela parou, tinha uma senhora deitada, e ela estava coberta de jornais, né? E quando elas colocaram o holofote, a mulher que estava quase dormindo, ficou meio constrangida, e ela tirou os jornais, havia um bebezinho abraçado à mulher, sobre a barriga dela, assim, sobre o tórax dela, abraçado à coisa, dormindo tranquilamente. A repórter olhou para o repórter e disse assim, como é que eu posso perguntar a uma pessoa dessa o que é o sentido do Natal? Está aqui. Olha esse bebê. Apesar dessa situação, da situação onde eles estão, o bebê está dormindo tranquilamente nos braços da mãe. Se você perguntasse a esse bebê qual é o sentido do Natal, ele dizia assim, estar com a pessoa que eu mais amo. E eu estou com a pessoa que eu mais amo. O melhor lugar do mundo para aquele bebê, onde era naquele momento? Era num palácio? Era numa choupana? Era aqui ou ali? Nos braços da mãe. Ele estava no melhor lugar que ele podia estar no mundo, que eram os braços da mãe dele. Vocês acham que ele queria mais alguma coisa? Ele está preocupado se em cima dele o teto é um pontilhão, ao invés de ser o teto de uma casa? E a gente tem tudo e não consegue ser feliz. Nós temos muito mais do que os braços da nossa mãe. Nós temos muita coisa. Nós temos os braços da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos amigos, de todos aqueles que gostam da gente, convivem conosco. Temos um lar material. E para nós nada disso tá bom. Nada disso é suficiente. Então ela falou assim, que sentido do Natal que eu vou perguntar? Para que eu vou? Encerrou a reportagem ali. Está respondido para mim.
Porque certamente é isso, ela disse, que Jesus realmente desejou, nascendo na simplicidade como ele nasceu. Que cada um de nós pudéssemos abraçar com amor o seu semelhante, cuidar uns dos outros, porque viver só tem esse sentido, uns cuidar dos outros. Porque somos todos almas em ascensão. Somos espíritos que necessitam uns dos outros para fazer a própria transformação. O peito é um receptáculo onde lentamente vamos agasalhando, acondicionando o elixir da vida, que provém das pequeninas atitudes que vamos tomando uns contra os outros, beneficiando cada pessoa, respeitando cada pessoa, convivendo com cada pessoa de maneira pacificamente. E esse elixir de bondade, de esperança e de paz, que vamos construindo no próprio coração, nós o sorveremos ao longo das eternidades que experimentaremos. Para o espírito que assim procede, cada vida é um recomeço feliz, porque a sua alma, exultante de ter feito tudo quanto podia para beneficiar o seu semelhante, terá a oportunidade também de fazer algo benéfico para si mesmo. Porque quem ama, ama-se. Quem faz para o outro, faz para si mesmo. Por isso nós precisamos lembrar que o coração é um receptáculo, onde vamos acondicionando lentamente os valores que nós experimentaremos ao longo do tempo, nas nossas encarnações. Vamos prosseguir, né? Embora a Joana coloca então que à medida que a gente progride, a gente se torna mais perceptivo ao sofrimento, embora mais resistente. Então, as dificuldades, elas não têm mais o peso que elas tinham para nós, porque a gente vai entendendo a necessidade de crescer através delas, né? Toda dificuldade, toda contrariedade é um convite da vida a uma reflexão. De alguma maneira, nós estamos sendo convidados a refletir sobre alguma coisa. Se nesta vida eu não encontro nenhuma justificativa para aquilo que eu estou passando, então, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que buscar nas vidas anteriores, onde a maioria dos males que experimentamos hoje estão gravadas, né? Então é um convite da vida. E a gente vai ficando mais resistente para poder crescer. A pessoa que cresce em nível de consciência não sofre nem pelo desgaste biológico, não se atormenta com isso. Quantas pessoas veem o tempo passar e se desesperam diante do espelho, olham e começam a não gostar do que estão vendo, como se fosse importante, como se o corpo fosse a coisa mais importante para nós. A pessoa não se importa se o seu sentimento está carcomido, envelhecido, empoeirado, cheio de teia de aranha, de tal maneira que aqueles que chegam perto de nós dá até alergia, né? Tem gente que o sentimento está tão empoeirado, quando a pessoa chega perto começa a espirrar na presença do outro, de tão mofo que está por dentro. Aí essa pessoa não tem preocupação, faz 25 cirurgia plástica para corrigir a pontinha do nariz, mas não promove um dia de caridade, de amor ao próximo, de bem-estar a alguém, para poder tirar o mofo de dentro, para tirar as anomalias de dentro de si mesmo. O que adianta corrigir tudo por fora? Pode fazer cirurgia plástica, não tem problema nenhum, mas o que não pode é achar que o exterior representa o interior, que não representa, né? Nem sempre o belo por fora é belo por dentro, geralmente não é, né? Tem um ditado popular que você já conhece, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Ou seja, e Jesus falou isso para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, se vestem de branco, com túnicas, ficam nos templos cantando, gritando, por dentro são cheios de aves de rapina, cheios de podridão. Jesus falou para eles. Então o que adianta a gente não gostar do que está enxergando no espelho? Tem que gostar do que está sentindo. Tem que não gostar do que está sentindo, não do que está vendo no espelho. Pouco importa como nós vamos ficar por fora. Pode até dar uma melhoradinha aqui, outra ali, né? Arruma o cabelo e põe aqui, arruma lá, tira. Não tem problema nenhum, isso pode fazer. Se é para se sentir melhor, pode fazer. Mas tem que estar preocupado com a imagem de dentro, não com a de fora. O que eu estou sentindo é mais importante do que eu estou vendo no espelho. Muito mais importante.
Porque as pessoas, quando convivem comigo, não tomam contato com o meu exterior. Você se engana, você acha que a pessoa, quando chega perto de você, está preocupada com a sua face, com o seu rosto, com o seu corpo. O Chico não tinha beleza nenhuma e ninguém queria sair de perto dele. Todo mundo queria ficar perto daquela criatura. Eu entrei no salãozinho onde ele ficava para fazer 2 perguntas para ele. Quando eu entrei lá dentro, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Tudo que eu ia perguntar perdeu sentido. O que eu ia perguntar para aquele homem? Era só olhar para ele. As respostas que eu queria estavam tudo ali. Ele não precisava me responder nada. Aquele homem bom, cheio de ternura, cheio de amor, de abnegação. Eu que faça o mesmo que ele estava fazendo, estava tudo resolvido. Pronto, para que perguntar? Não tinha nada que perguntar. A gente sempre quer saber o que os outros pensam, o que a espiritualidade pensa. Vivemos investigando o mundo espiritual, quando na verdade as respostas estão onde? Dentro de nós. As respostas que nós queremos estão dentro de nós. Não está no mundo espiritual. Os Espíritos não vão responder o que a gente quer. Eles vão indicar caminhos que a gente vai ter que prosseguir. Eles vão dizer o que nós devemos buscar, mas somos nós que temos que buscar. Mas as respostas já existem em nós mesmos, na nossa própria natureza. Né? Nossa própria natureza. Uma pessoa me disse numa entrevista: eu estou magoada com fulano. Ora, então livre-se da mágoa. Se você está sentindo que a minha vida travou, minha vida paralisou porque eu estou com ódio do fulano. Pois é, a resposta, você já deu a resposta a si mesmo. O que você quer que eu te diga? É o seu ódio, é a sua mágoa que está te fazendo sofrer. Livre-se dela. Para isso a pessoa não precisa de mim, porque está lá no Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele foi ultrajado, ele foi enganado, teve um julgamento injusto, apanhou e não abriu a boca. Foi para o Calvário em silêncio, olhando com piedade e misericórdia para todo mundo. É o olhar que um dia nós teremos. O dia que nós tivermos o olhar de uma palestra que nós fizemos esses dias, né? O olhar da compaixão e da misericórdia, 99% dos nossos problemas terão sido resolvidos. O olhar de compaixão e misericórdia. Porque aí a gente não vai mais se arvorar contra ninguém e nem exigir dos outros aquilo que na verdade só nós podemos dar. O Chico falava: os outros eu tenho que dar o direito de serem o que quiserem ser, mas eu tenho que ser melhor. A gente passa grande parte da vida tentando mostrar para os outros que a gente é bom, que a gente é isso, que eu vou mostrar para fulano, ele vai ver. Vai ver o quê? Você pode virar do avesso e ele não vai ver coisa nenhuma, porque ele não está interessado em ver nada que você... Se ele tem um olhar negativo para com você, você pode virar do avesso, o olhar dele vai continuar o mesmo. Você vai se pintar de amarelo, botar uma roupa roxa, um negócio no cabelo, e você vai passar, ele vai olhar e vai embora. Não vai nem te notar. Porque ele não tem que te ver. Quem tem que me ver sou eu. Né? Fulano vai ver. Vai ver o quê? Não vai ver nada. Né? Sou eu que tenho que mudar a minha visão. A visão da compaixão e da misericórdia faz com que a gente olhe a humanidade com mais brandura, com mais serenidade. E se importe menos com o que nós vamos receber e muito mais com o que a gente vai dar. Porque ser misericordioso, ter compaixão, faz bem para mim. Não faz bem para quem recebe. Pode tornar mais confortável a vida de quem for, onde eu botar a minha mão, onde eu fizer o meu trabalho. Pode tornar a vida dele um pouco mais confortável. Mas torná-lo melhor, não torna. Porque torná-lo melhor é uma tarefa que ele vai ter que fazer para si mesmo. Ninguém torna ninguém melhor. Eu vim a essa vida para fazer você endireitar você. Eu vi uma mãe espírita uma vez falar isso: acho que eu vim a esse mundo para endireitar a vida do meu filho. Eu falei: minha filha, então escolheu a missão errada. Ninguém endireita a vida de ninguém. Ninguém endireita espírito nenhum. Né? A senhora veio aqui para ajudá-lo, para colaborar com o crescimento dele. Mas é ele que vai ter que crescer. É ele que vai ter que endireitar, não é você. Então o olhar de compaixão e misericórdia faz com que a gente tenha tranquilidade e paz. Experimente tranquilidade e paz. Né? Porque você vai, quando você vai para o seu leito à noite, você vai dormir tranquilo, com a certeza de ter feito o que você podia, o teu melhor, para conviver com o teu semelhante. E se alguma coisa não funcionou bem, também não tem problema. Avalia, analisa, verifica aquilo que não foi bom, diga a si mesmo: essa atitude não foi boa, amanhã, a partir de amanhã, me proponho a não fazer mais ou a fazer melhor. Não há problema nenhum. Esse reconhecimento, né, que nós temos que fazer do terreno,
íntimo, ele não é para a gente se execrar, lavrar uma sentença de autodestruição quando a gente vê que tem alguma coisa errada. É para a gente reconhecer. Quando eu faço o reconhecimento de uma área, de um lugar, eu estou vendo tudo que ela tem e o que eu posso fazer para mudar ela, de acordo com os meus objetivos. Se tem alguma coisa ali naquela área que eu não concordo, o que eu faço? Não quero mais ela, vou embora. De uma coisa material a gente pode fazer isso, de si mesmo não tem jeito. Né? Não tem como você olhar para si mesmo e falar assim, tem umas coisas aqui que eu não gosto e eu vou embora. Não tem como. Você vai ter que olhar para si mesmo, olhar aquilo que tem na sua gleba íntima, que você não gosta, que não está bom, e fazer a proposta de mudança. Fazer a proposta de mudar. Aquilo ali eu vou substituir por isso. Aquilo ali vou trocar por aquilo. E vou trabalhando o meu coração, o meu interior. É assim que nós temos que fazer. Mas se não tiver para com o mundo e os outros a visão da compaixão, da misericórdia, não tem jeito. Porque quem não se compadece dos outros também não compadece de si mesmo. Quem não tem misericórdia com as falhas alheias também não tem para consigo mesmo. E aí o bicho pega. Porque a gente acaba instalando a autopunição, a culpa, né? Emergindo dos automatismos, a pessoa então desperta para as aspirações elevadas, da altivez emocional, da abnegação pelo serviço do bem, com natural renúncia ao egoísmo em favor do próximo. Então nós temos que sair dos automatismos. Nós somos autômatos, ou seja, vivemos repetindo as mesmas coisas. Temos que sair desses automatismos. Né? Não adianta depois que fizer, toda vez que fizer, falar, tá vendo? Eu não tenho jeito, eu não vale nada. Não dá certo, nunca eu tento, mas não consigo. Não tentou. Não tentou, não. Quando nós repetimos indefinidamente, sem interrupção, sempre temos aquele comportamento, é porque não estamos fazendo esforço. Quem está fazendo esforço cai de vez em quando, e se levanta, e prossegue. Mas a autolamentação é própria de quem não está fazendo nada para mudar. A Joana diz numa mensagem pequenininha que nós lemos uma vez, caiu, levante-se, prossiga, não há mérito algum em ficar no chão lamentando. Então a gente precisa levantar. Né? Sair do automatismo, ou seja, aquilo que eu estou repetindo automaticamente que não é bom, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar. Opa, isso aqui não é bom, né? Não é bom. Preciso mudar isso. O problema é que a gente deixa esses automatismos controlar a vida da gente. Eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite assim. Tá bom. Quem fala isso está condenando-se a permanecer onde? No mesmo lugar. Consequentemente, com todos os agravantes que essa permanência naquele lugar tem. Pela lei de causa e efeito, eu atraio para mim tudo o que eu preciso para mudar. Se eu permanecer no lugar, atirando pedras para cima, o que vai acontecer? Com todas as pedras que eu atirei para cima, vão cair na minha cabeça. Aí depois a gente fica perguntando, quem jogou pedra na minha cabeça? Porque esquece, né? Passa 5, 10 anos, a pessoa não se lembra mais que ela atirou pedras lá atrás. Só que pedras atiradas dos outros é pedras jogadas para cima. Aí começam a cair. Por que começam a cair? Porque a pessoa não saiu do lugar. Agora, estou tentando não atirar pedras em ninguém. De repente, por um impulso, acabei atirando uma. Mas aí eu reconheço, não posso fazer isso. E dou um passo à frente, modificando o meu pensamento e o meu sentimento. Quando faço isso, saí do lugar. A pedra vai me encontrar quando cair? Não. Não vai me encontrar. Porque eu resolvi o problema da lei de causa e efeito. Eu mudei. Eu alterei o meu comportamento. Então eu saí do lugar. A pedra não vai cair sobre mim. Agora, se eu jogo a pedra e me comprazo com o comportamento, pode passar 5, 10, 15, 20 anos, às vezes na outra vida, as pedras começam a cair. E aí, quem que está jogando pedra em mim? Ninguém está jogando pedra, você as atirou. Quando eu firo o coração de alguém, quando eu deixo de cumprir com a caridade, quando eu deixo de praticar a lei de amor, eu estou lançando pedras em relação à vida. E elas, vou encontrá-las no caminho. O que vai acontecer? Vai cair todas sobre mim. E não cai na cabeça dos outros não, viu? Caia na nossa mesmo. Tem jeito. Né? O endereço é certo. Né? Tem CEP, tem tudo. Então, temos que fazer o quê?
cortar os automatismos. Porque aí a gente consegue fazer o quê? Desenvolver a altivez emocional. Olha que palavra linda, né, que a Joana usa. Altivez emocional. Nós somos altivos no nosso orgulho, né? A gente é nariz empinado, né? Eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou fulano. Tá bom. Para a nossa consciência pouco importa. Nossos títulos, o que a gente representa, com quem a gente está, onde a gente está, isso pouco importa. Né? Deus quer saber o que nós pretendemos fazer no bem para nos transformar. Então, a altivez emocional é a consciência dos deveres para com o nosso semelhante, que nós precisamos ter, e só desenvolvemos isso quando nos propomos trabalhar no bem. Quando a gente se propõe em auxiliar o semelhante, a gente começa a adquirir proporções de quem somos, entender o nosso emocional, o nosso mundo emocional. Quem não se preocupa com ninguém também nos preocupa consigo mesmo. Embora muito interessado nas suas próprias coisas, não se preocupa consigo mesmo. Porque nós podemos ter interesses externos. Compro uma cama nova, um armário, uma casa nova, uma coisa. Agora eu estou instalado confortavelmente. Por fora. Por dentro, do mesmo jeito. Não tem interesse nenhum por si mesmo. Está preocupado apenas com o seu conforto exterior. Não adianta. Vai deitar na cama macia que comprou, não consegue dormir. Né? Uma cama linda, né? Lençóis alvos, né? Todo o quarto perfumado, florido. Engraçado. Devia funcionar, está tudo tão bonitinho, eu devia dormir. Por que eu não consigo dormir? Enquanto que muitos que trabalham de sol a sol, como nós conhecemos, levantam 5 horas da manhã, sobem num pau de arara. Sabe o que é um pau de arara? Um caminhão com uma madeira no meio, que a pessoa vai agarrado ali. E eu não sei como que consegue ter força para segurar naquilo, com esse caminhão pulando e valeta para cá e para lá. Aqueles braços frágeis. As pessoas se mantêm grudadas ali, porque precisam. Quando chegam à noite, deitam às vezes em estrados, com colchões finíssimos, jogado ali, às vezes um papelão, alguma coisa, e dormem, desprendem do corpo e vão visitar as esferas elevadas do mundo espiritual. Experimentando alegrias que nós ainda não temos. Porque falta o conforto por fora, mas estão muito bem confortavelmente instalados dentro de si mesmo. E é este conforto interior que nós precisamos. Se a gente quiser ser feliz, como nós necessitamos ser felizes. A vida é um momento de esperança e de paz. O Espírito tem todas as possibilidades de construir um caminho, uma caminhada boa, onde, através dos seus deveres, de sentimentos cumpridos com o seu semelhante, possa experimentar um pouco mais de tranquilidade. Quando a confiança em Deus é uma possibilidade considerada no sentimento, o homem ressurge, nem que seja por um momento, e avalia a sua caminhada, modifica os rumos da estrada, revolve o monturo onde encontra-se detido, mas levanta-se e segue destemido, porque sabe que a sua caminhada depende dos seus esforços, da sua luta, que nunca será vã. Quando se levanta, observa o sol e diz: é uma nova manhã. A esperança se renova, a paz se instala, a alegria toma conta do seu mundo emocional. É importante aguardarmos Jesus, não nos fins dos tempos, mas agora, neste momento, onde necessitamos nos reformar. Ele é o Senhor dos Espíritos e aguarda-nos no final da jornada, com nossa tarefa acabada, que seja de um jeito ou de outro, nesta ou em outra estrada, retornaremos para a felicidade sem fim. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, assim seja.